Esse é o nosso comitê de investimentos do mês de dezembro, onde a gente recapitula as principais informações que impactaram o mercado financeiro no decorrer do mês de novembro e a gente coloca também as nossas projeções da nossa equipe aqui de Research da Monefica. O meu nome é Guilherme Alano, eu sou sócio aqui da gestora de recursos Monefica e sou eu que vou apresentar aqui esse resumo do nosso comitê de investimentos. Para quem está chegando pela primeira vez, isso daqui é um resumo do que a gente produz aqui internamente, compartilha com os nossos clientes e compartilha com a equipe de atendimento e que a gente disponibiliza isso para você, investidor. Então, se você gostou, se você achou interessante esse conteúdo, compartilhe, que acaba estimulando também a gente a produzir mais desse conteúdo para os próximos meses. Então, começando aqui nosso comitê de investimentos, a gente sempre divide ele na parte de cenário global, na parte de Brasil, na parte de alocação e performance, e por fim, sempre um conteúdo específico. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do FGC, que envolveu ali a questão do Banco Master. E aí, começando um pouquinho da parte global, a gente começa falando do tema das terras raras, né? Esse tema que foi tão debatido no decorrer de 2025 inteiro. Mais recentemente a gente voltou um pouco mais ao tema pela questão de discussão entre Estados Unidos e China sobre acesso a essas terras raras. Então, China é o grande produtor desse tipo de mineral e ele é muito demandado para a indústria de tecnologia. Então, a China utilizando isso como barganha na questão das tarifações impostas sobre exportações chinesas para os Estados Unidos. E a gente trouxe aqui o estoque hoje mapeado de reservas dessas terras raras globalmente. Então, China, além de grande produtor, ele é o grande detentor desse estoque de minerais, mas chama atenção aqui o Brasil também como um protagonista desse estoque de reservas, Brasil que não consta aqui nessa lista de produção. Então, basicamente, a gente não produz esse tipo de minério aqui no Brasil, e é tema relevante porque, conforme essa demanda aumentando por países como os Estados Unidos, a gente poderia utilizar isso como poder de barganha para algumas transações. A gente entende até que nessa aproximação que aconteceu entre Lula e Trump no decorrer do mês de novembro, provavelmente boa parte dessa aproximação se dará usando essa questão de terras raras. Então a gente vai passar um pouquinho mais para frente, mas Estados Unidos retiraram ali cobrança adicional de imposto sobre uma série de produtos brasileiros e a gente entende que uma coisa tem a ver com a outra aqui. Ainda na parte global, questão de moedas, a gente viu ao longo dessas últimas semanas o DXY, que é o índice dólar. O índice dólar é o dólar contra uma cesta de moedas globais com bastante relevância, então principalmente euro, mas iene, dólar canadense e outras moedas. E a ideia do DXY, do índice dólar, é justamente a gente conseguir avaliar se o dólar como moeda está valorizando ou desvalorizando globalmente contra os seus pares. E a gente gosta de comparar isso com o real versus o dólar aqui, para a gente avaliar se esses movimentos de valorização ou desvalorização da moeda estão ligados a essa valorização ou desvalorização do índice dólar, ou se é um movimento um pouco mais interno sobre o real. E o que a gente visualiza é que, ao longo dessas últimas semanas, ele é um movimento mais de valorização do real do que de desvalorização do dólar como um todo. A gente chegou até no decorrer do mês de novembro a alcançar o valor de dólar a R$ 5,27, que é a menor cotação desde junho de 2024, e isso que a gente tem visto aqui é mais de fato uma desvalorização, aliás, uma valorização da nossa moeda, uma valorização do real, do que de fato uma desvalorização do índice dólar, como era o que estava acontecendo aqui em praticamente todo o primeiro semestre desse ano de 2025. Ainda falando aqui de Estados Unidos, a gente trouxe aqui as tarifações vigentes lá nos Estados Unidos, especialmente porque estamos na iminência da votação
pela Justiça dos Estados Unidos sobre a legalidade ou não dessas tributações, ou parte significativa das tributações feitas pelo Trump ali no Liberation Day. Então a gente traz aqui que o anúncio das tarifações, as taxas de importação média giravam em 2,5%, elas foram para quase 30% com o anúncio do Trump ali no início de abril. Depois ele começou a fazer algumas negociações bilaterais, chegou a acordo com alguns países e reduziu essa tarifa para 18%. Depois a gente teve algum acordo comercial ali com a China que reduziu um pouquinho as tarifas médias ainda, 16,7%, mas a questão mais chave é essa votação que a gente está na iminência. Então, pode ser votado agora no mês de dezembro, não há uma garantia que vai ser votado agora no mês de dezembro, e pode ser que a Justiça Popular determine que a lei utilizada pelo Trump para basear esse aumento de taxas de importação de determinados países, ele é, na verdade, legal e deveria cair. Se isso acontecesse, a gente voltaria para uma alíquota de tarifa efetiva na casa dos 6%, ou seja, muito inferior àqueles 30% que foi as tarifas iniciais pós Liberation Day. Então, o Trump, obviamente, usa isso como uma ferramenta de persuasão com outros países. Se eventualmente isso viesse a cair, isso mudaria bastante a estratégia de jogo do Trump. Para finalizar a parte global, a gente trouxe aqui o preço de algumas commodities, especialmente commodities que são relevantes um pouco mais para o Brasil, né? Se a gente pegar a nossa pauta da nossa agricultura, ela é praticamente um terço, ou mais de um terço, cultura de soja. Depois a gente tem uma cultura bastante relevante da cana-de-açúcar e a parte de milho. E se a gente olhar aqui, os preços deles hoje, todos estão muito inferiores aos patamares de 22 e 23. Então ali, logo depois da pandemia, a gente viu um ciclo de valorização muito significativo de algumas commodities. Isso foi até 2022, 2023, depois elas começaram a cair de maneira bastante significativa. E isso explica muito a questão dos problemas que a gente tem visto aqui ligados ao nosso setor do agronegócio. Então, empresas ligadas ao setor do agronegócio sofrendo bastante, pedido de recuperação judicial que a gente já abordou em outros comitês de investimento, também batendo recordes no setor do agronegócio, e muito se dá por isso daqui. Preços muito mais baixos do que estavam lá atrás, concomitantemente com taxas de juros muito mais elevadas. Então, imagina só, para o produtor lá 2, 3 anos atrás, vendo preços nas alturas, taxa de juros bastante baixa, estimulando ele a contrair dinheiro para fazer investimentos, para aumentar um pouco mais a produção. E aí, quando chega esse momento de aumento de produção, taxas de juros passa dos 2 para 15%, e preço das commodities, preço dos produtos que ele vai vender cai 20, 30%. Então, a receita fácil aí para a gente entender os problemas que passa o setor. Indo então para a parte agora de Brasil, a gente sempre começa com um calcanhar de Aquiles que a gente fala que é o Brasil, que é a parte fiscal, né? Especialmente a gente trouxe uma ênfase maior aqui nos gastos primários do governo, ou seja, isso daqui exclui gastos com amortização e juros da dívida, mas principalmente para mostrar a mudança abrupta que a gente teve de 22 para 23 naquela alternância de poder, né? Então, em 2022 a gente tinha superávites primários, superávites até substanciais, mensais, e aí 2023 a gente vira completamente a chave para ficar muito mais próximos do zero. E a gente teve ainda nesse período a grande mudança do marco fiscal do Brasil, que era o teto de gastos pelo novo arcabouço fiscal, e que na época falava-se que não ia ter grandes mudanças, que não ia gerar mais gastos, mas olhando os dados aqui friamente, é nítido que houve uma mudança muito significativa para pior, né? Então, esse novo arcabouço fiscal com a sua flexibilidade acabou piorando muito a situação e permitindo que o executivo, de maneira geral, gaste muito mais do que era com o teto de gastos em vigor. A gente teve, como eu citei já anteriormente,
um recuo, em parte, dos tarifaços adicionais que caíam sobre o Brasil. Então, a gente citou que teve um encontro entre o presidente dos Estados Unidos, o Trump, e o presidente do Brasil, Lula. Esse encontro foi discutido algumas questões comerciais e, de certa maneira, acabaram favorecendo um pouco o Brasil, porque foi tirado de algumas taxas, sobretaxas, especialmente ligadas à parte de agro, né? Então, café, carne bovina, frutas, acabaram ficando um pouco mais de fora. Então, de maneira geral, a gente já conseguiu tirar daquela lista de sobretaxas mais de um terço dos produtos. E, naturalmente, como a gente falou anteriormente, se tiver essa decisão na justiça por lá, talvez retire mais uma pauta bem significativa de produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos dessas sobretaxas. Também tivemos recentemente, a gente já tinha tido na Câmara, depois teve no Senado e depois teve a sanção na semana passada. Estou falando aqui no dia 5 de dezembro, então na semana anterior a gente teve a sanção presidencial para a lei do imposto de renda, aquela que isentava quem ganha até R$ 5.000 e coloca uma tributação excedente o imposto de renda pessoa física mínimo de 10%. E a gente trouxe aqui um comparativo entre os votos e quem se beneficia nos estados com essa isenção. Então, basicamente, para mostrar que isso deve afetar mais populações de estados que eram mais alinhados ao governo Bolsonaro, ou seja, que na última eleição trouxeram mais votos ao governo Bolsonaro. Isso pode mudar bastante a perspectiva, a partir do momento que o trabalhador, a partir de janeiro já do ano que vem, isso vai acontecer, referente ao salário de janeiro, né, pago em fevereiro, ele já vai receber o dinheiro dele com a isenção até R$ 5.000. Então, a pessoa que recebia lá R$ 4.500, que tinha uma dedução de uns R$ 450, ele já não vai mais ter essa dedução, especialmente em redutos que eram mais bolsonaristas. Então, a gente entende que isso pode acabar virando um pouquinho de o jogo de votos de algumas pessoas que estavam mais inclinadas a votar num outro presidente, aí mais um pouco para o lado do Lula. Então, isso deve, nos próximos meses, começar a se refletir nas pesquisas eleitorais também. Quem acompanha os nossos comitês, viu que ao longo desses últimos meses a gente tem batido na tecla de que a evolução da Bolsa de Valores brasileira, ela se dava muito mais a uma rotação global de países desenvolvidos para países emergentes, e o Brasil estava dentro desse fluxo de recebimento de países emergentes. Então, essa melhora nos patamares, ela era acompanhada junto com os nossos pares. Então, no nosso entender, a gente não estava descolando, não era uma questão intrínseca para o Brasil, não era uma questão doméstica de Brasil que estava melhorando a nossa bolsa, é mais um ciclo global. Isso para esse mês não é válido. Então, esse mês de novembro, a gente descolou completamente dos índices de mercados emergentes. E a gente falava isso também já desde o ano passado, de que olhando dados ali da Argentina, provavelmente a gente começaria a ver precificações de eleições um ano antes da eleição. Então, agora em novembro, a gente está de fato um ano antes da eleição, poderia começar a precificar isso. Não quer dizer neste momento que é de fato já um começo de um trade eleitoral, mas acredito que pode ser sim o início de um trade eleitoral em que, naturalmente, se o mercado acreditar que vai ter mais uma alternância de poder para um candidato mais de centro-direita, essa bolsa vai se valorizar um pouco mais, o dólar deve ir um pouco mais para baixo, e o oposto também é válido. Se começar a vir mais indicativos de manutenção do atual presidente, a gente entende que a bolsa começaria a ceder um pouquinho de valores, a gente poderia ver o dólar subindo um pouquinho mais. Falando de taxa Selic, ao longo desse mês agora de novembro, a gente teve revisões bem significativas para baixo na expectativa de taxa Selic. Hoje, a expectativa de Selic já roda na casa dos 12% para o fechamento de 2026, 10,5% para o fechamento de 2027, 9,5% para o fechamento de 2028. Essa revisão na expectativa de Selic para baixo vem muito com as surpresas de inflação também vindo para baixo. O próprio IPCA 15
que é uma prévia aí da inflação oficial. A gente vai ter a inflação oficial sendo divulgada agora na semana que vem, referente ao mês de novembro, mas a expectativa é que essa inflação, quando for divulgada, a inflação oficial, ela já coloque a inflação, o IPCA, nos últimos 12 meses dentro da meta do Comitê de Política Monetária, que é entre 4,5% e 1,5%. Então, o objetivo meta 3%, com 1,5% para cima ou para baixo, e a gente já está rodando, pelo menos viu o IPCA 15 com a taxa de inflação já dentro da meta. Então, a gente vai iniciar o ano, provavelmente 2026, com o ano anterior, com uma inflação dentro das bandas da meta, com vários dados de desaceleração econômica, com a maioria dos países já reduzindo os juros ao longo de 2025 inteiro. Então, um cenário de dados, um cenário externo um pouco mais favorável para a gente ter corte de juros, além de que esse ano, 2026, será ano eleitoral e a gente vai ter um presidente de Banco Central indicado pelo próprio presidente da República. Então, isso poderia, de alguma maneira, ser um estímulo ainda maior para fazer esse processo de corte de juros. Então, a gente entende que essas revisões para baixo e expectativa de taxa Selic, elas são coerentes. E aí, falando agora da parte de performance, a gente teve aqui a parte de performance, um CDI que rodou em 1,05%, então foi um CDI um pouquinho mais baixo nesse mês de novembro. A gente falava isso, provavelmente o mês de outubro teria o CDI mensal mais alto dos próximos anos, porque mês de novembro a gente tem feriado, mês de dezembro a gente tem feriado, e mês de janeiro provavelmente a gente já deva ter um corte de Selic. Então, o CDI mensal de outubro deve ter sido o maior CDI mensal dos próximos anos. Então, o CDI esse mês já é 1,05%, título de crédito privado 1,10%, e aí vale um adendo aqui de que títulos isentos sofreram novamente nesse mês de novembro, então mês de outubro eles sofreram um pouquinho mais. A gente teve aquela questão de não taxação de LCI, LCA e debêntures e fundos. Então, naturalmente, todo aquele estoque que tinha ido de maneira muito acentuada, rápida, para tentar já garantir a isenção de imposto de renda, porque quem alocasse antes manteria a isenção durante a vigência daquele título, não teve mais tanta necessidade. Então, começando a ser um pouquinho de fluxo aqui dessas estratégias. Então, títulos isentos sofreram um pouco mais no mês de novembro. Então, quem tem carteiras mais em títulos em fundos de investimento, de debêntures incentivados, por exemplo, deve ter sofrido um pouquinho mais. IMAB surpreendendo bastante, não títulos indexados à inflação. O juro real, que não estava fechando ao longo do ano, deram uma boa fechada agora no mês de novembro, então fechou com quase 2% de alta. E títulos de renda fixa fechando com 0,67% no mês, também indo muito bem no ano. Bolsa Brasileira, outro mês de renovações de máximas históricas, 6% de alta, acumulado no fechamento até novembro de 32%. E na parte internacional, a gente teve a mesma dinâmica do ano como um todo, de ativos redeados, aqueles que não têm a variação cambial e recebem o diferencial de juros do CDI para os títulos lá de fora, indo muito bem, e a parte dolarizada indo um pouquinho mal. No conteúdo específico que a gente queria falar, a gente trouxe a questão de histórico de pagamentos do FGC. Então, a gente tinha títulos do Banco Master e está na dúvida de qual que seria o prazo de pagamento, até porque esse dinheiro ele para de rentabilizar, então cada dia que não recebe o dinheiro acaba sendo ruim, porque ele não está rentabilizando, não está mais corrigindo pela aquela taxa que tinha sido pactuada. Então o dinheiro está simplesmente congelado, então quanto antes receber, melhor. As estimativas que a gente tem seria na casa de 30 dias. Se a gente olhar o histórico nesse século aqui, desde 2001, a gente percebe claramente que o prazo de pagamento ele vem caindo. Então, esses últimos aqui, a partir de 2020, 2018, eles já vieram com prazos aí mais girando na casa dos 30 dias, por conta de digitalização, de integração com o ambiente todo da B3, dos títulos estarem todos custodiados por lá. Então a gente coloca também um prazo estimado nessa casa de 30 dias para quem tem, para iniciar a parte de pagamentos. Então poderia ter mais uma semana na parte de pagamentos, mas a gente acreditaria que 30 dias seria um prazo correto aí para início dos recebimentos dos recursos do FGC.
Se você nos acompanhou até aqui, eu faço convite para compartilhar esse material nos grupos de WhatsApp, nos grupos de amigos, ou seja lá quem você acreditar que seria interessante receber esse tipo de material. E por onde você está acompanhando, se é pelo Spotify, pelo YouTube, Instagram ou outra plataforma, eu convido você a curtir e também seguir a nossa página. Bons negócios e bons investimentos.